11 hábitos para eliminar em silêncio da sua vida em 2026. Estoicismo. E se os maiores inimigos da sua evolução não gritassem? E se não fossem visíveis, nem fáceis de identificar? E se estivessem tão entrelaçados com o seu dia a dia que você nem os percebesse mais? A verdade é que o que nos trava raramente está fora. Está dentro, está silencioso e está ativo, agora mesmo, moldando sua maneira de pensar, reagir e decidir. Muitos acreditam que 2026 será um ano de mudanças externas, novas metas, novas rotinas, novos começos. Mas poucos entendem que nenhuma dessas transformações terá força se os hábitos certos não forem eliminados em silêncio. Esse vídeo não é sobre ficar mais produtivo, não é sobre pensar positivo. É um chamado para cortar, com precisão filosófica, os vícios mentais, emocionais e comportamentais que silenciosamente estão roubando sua clareza, sua disciplina e sua capacidade de viver com propósito. Você quer mudar de vida? A primeira pergunta deveria ser: o que preciso remover em silêncio para que o essencial possa finalmente florescer? Os estoicos, como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, não viviam em busca de motivação. Eles treinavam o olhar. Eles esculpiam o próprio caráter pela negativa, cortando excessos, domando impulsos, educando pensamentos. Eles sabiam que um homem não evolui apenas adicionando virtudes, mas eliminando vícios invisíveis. Este vídeo é uma conversa direta, sem máscaras. Vamos percorrer juntos os 11 hábitos que você deve eliminar em silêncio, um a um, com lucidez. Não para impressionar ninguém, mas para construir uma fortaleza interior. Uma mente que sabe discernir, um espírito que não se curva, e uma vida que não precisa de plateia para ser grandiosa. Você não precisa de mais motivação, precisa de mais vazio intencional, porque é no espaço entre o que você era e o que você decide não ser mais que nasce o verdadeiro poder. Respire fundo. O que vem agora não é leve, mas é necessário, porque a mudança que transforma não grita. Ela acontece em silêncio. O ruído interno. Antes de falar sobre hábitos visíveis, precisamos encarar algo mais profundo, algo que não aparece na sua agenda, algo que não deixa rastros claros, algo que decide quase tudo na sua vida sem pedir permissão. O ruído interno. Poucas pessoas percebem isso, mas a maioria não vive em silêncio nem por dentro. A mente está sempre ocupada, pensando, reagindo, antecipando, recriando cenas, discussões que não aconteceram, medos que talvez nunca aconteçam, culpa pelo que passou, ansiedade pelo que ainda não existe. Esse ruído não é neutro. Ele distorce a realidade antes mesmo de você agir. Ele altera sua percepção antes da emoção surgir. Ele decide por você, enquanto você acredita que está escolhendo. Os estoicos entenderam isso com clareza brutal. Não é o evento que nos perturba, é o julgamento automático que fazemos sobre ele. E aqui está o primeiro hábito que precisa ser eliminado em silêncio. O hábito de aceitar qualquer pensamento como verdade. Observe-se com honestidade. Quantas vezes você acorda já cansado? Não pelo corpo, mas pela mente. Quantas vezes reage com irritação? Não porque algo foi grave, mas porque você já estava internamente agitado. Quantas decisões você toma apenas para aliviar um desconforto mental momentâneo? O ruído interno cria urgência falsa, cria drama onde não existe, cria sofrimento antecipado. E o pior, normaliza tudo isso como se fosse quem você é. Mas não é. O ruído interno não é identidade, é condicionamento. E todo condicionamento pode ser desfeito, se você estiver disposto a parar de fugir de si mesmo. Eliminar o ruído interno não significa esvaziar a mente ou virar alguém passivo. Significa algo muito mais exigente: aprender a observar seus pensamentos antes de obedecê-los.
Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para se motivar, mas para se corrigir. Ele sabia que a mente, quando deixada sozinha, tende ao excesso, à distorção e ao descontrole. Por isso, o primeiro ato de disciplina é a vigilância. Pergunte-se com seriedade: esse pensamento é útil ou apenas barulhento? Ele me aproxima da virtude ou me arrasta para a reação? Ele descreve a realidade ou apenas a dramatiza? O ruído interno se alimenta de velocidade. Quanto mais rápido você vive, menos percebe o que pensa. Quanto menos percebe, mais reage. E quanto mais reage, menos governa a própria vida. Por isso, eliminar esse hábito exige desaceleração consciente. Não do mundo, mas da resposta automática. Um pequeno intervalo muda tudo. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está a sua liberdade. Enquanto você não dominar esse espaço, nenhum outro hábito importa. Você pode planejar, estudar, trabalhar, se esforçar, mas se sua mente continuar barulhenta, você viverá em guerra consigo mesmo. Eliminar o ruído interno é um ato silencioso. Ninguém vai aplaudir, ninguém vai notar, mas você sentirá mais clareza, mais firmeza, mais presença. E pela primeira vez em muito tempo, suas ações começarão a nascer da razão, não da confusão. Este é o fundamento. Sem ele, todo o resto desmorona. Agora reflita. Se você não governa o que acontece dentro da sua mente, quem está governando? Essa pergunta não é confortável, mas é necessária. Quando o ruído interno diminui, algo desconfortável aparece. Uma necessidade antiga, um desejo silencioso, a vontade de ser visto, aprovado, validado. E é exatamente isso que vamos confrontar agora, o hábito de buscar validação externa. Poucas prisões são tão sutis quanto essa, a de viver para agradar os olhos dos outros. Você pode estar fazendo o que ama, dizendo o que acredita, vestindo o que gosta, mas por dentro existe uma pergunta silenciosa e constante. Será que vão aprovar? Será que estou sendo aceito? Será que estou sendo suficiente aos olhos deles? Esse é o segundo hábito que precisa ser eliminado em silêncio: a dependência da validação externa. Não se trata de indiferença fria, nem de arrogância. Trata-se de recuperar a autonomia sobre aquilo que define o seu valor. Os estoicos ensinavam que a única opinião que realmente importa é a da sua razão guiada pela virtude, não pelos aplausos, não pela aceitação, mas pelo alinhamento com o que é certo, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando todos desaprovam. Sêneca foi claro: a paz interior começa no momento em que você para de buscar a aprovação dos outros. E você? Quantas decisões toma baseadas no como isso será percebido? Quantos nãos você evita dizer para não decepcionar? Quantas ideias abandona só porque o grupo não acha interessante? Viver assim é um desgaste constante. É como estar sempre atuando, sempre calculando, sempre se moldando. Mas aqui está a verdade incômoda. Nenhuma validação externa será suficiente quando você mesmo se abandona para consegui-la. Há um custo invisível nesse hábito. Você começa a se tornar o que agrada, não o que acredita. Começa a viver pelos olhos de fora, esquecendo os olhos de dentro. E pouco a pouco, você perde algo que não pode ser recuperado facilmente: sua integridade. Integridade é quando pensamento, palavra e ação estão em linha. É quando você pode se olhar no espelho e saber: estou sendo quem sou, mesmo que ninguém entenda. Eliminar esse hábito é um exercício diário de coragem. Coragem para desagradar. Coragem para desapontar. Coragem para ser verdadeiro, ainda que isso custe conforto social. Não se trata de desprezar os outros.
Trata-se de lembrar que sua vida é curta demais para ser vivida com base em expectativas que não são suas. Marco Aurélio dizia: é ridículo se importar com a fama e com o que os outros dizem de você, quando você mesmo mal sabe o que pensa de si. Pare por um instante e reflita. Quem você está tentando impressionar neste exato momento da sua vida? Quem você está evitando decepcionar, mesmo que no fundo esteja decepcionando a si mesmo? O hábito da validação externa não grita, mas ele controla. Ele direciona suas escolhas, contamina seus objetivos e sabota sua autenticidade. Eliminar esse hábito é como voltar para casa. É um retorno a si mesmo. É escolher o silêncio confortável da coerência interna, ao invés do ruído agradável da aprovação externa. A libertação começa quando você entende. Não é sua função ser compreendido por todos. É sua responsabilidade viver de acordo com sua consciência, com sua razão, com sua verdade. Quem te entender, permanecerá. Quem não entender, também está no caminho dele. E tudo bem. Você não está aqui para representar uma imagem, está aqui para viver com consistência. Mas há algo ainda mais destrutivo do que buscar aprovação. É agir sem refletir, é reagir sem pensar, é viver no automático, como se o mundo fosse seu mestre e você apenas um servo emocional. E isso nos leva ao próximo hábito a ser eliminado: reagir antes de refletir. Você já respondeu uma mensagem no impulso e se arrependeu logo depois? Já disse algo que não queria, apenas porque estava com raiva, ou pressionado, ou tentando vencer uma discussão? Se sim, você não está sozinho. Mas precisa entender, esse padrão não é só um erro ocasional, é um hábito, e dos mais destrutivos. Reagir antes de refletir é abrir mão da sua liberdade. Esse é o terceiro hábito a ser eliminado em silêncio: o impulso de responder ao mundo sem pensar. Os estoicos tratavam isso como um ponto central na formação do caráter. Para eles, entre o estímulo e a resposta, existe algo sagrado: o julgamento racional. E o que chamamos de temperamento explosivo, ou estresse do momento, ou resposta automática, nada mais é do que a ausência desse julgamento. Epicteto era enfático: não são as coisas que nos afetam, mas sim a opinião que formamos sobre elas. Pare para pensar, quantas vezes no seu dia a dia você realmente escolhe como vai reagir? E quantas vezes você apenas repete uma resposta emocional condicionada? Um olhar atravessado, uma crítica, um atraso, um erro alheio, e pronto. Explosões internas, palavras afiadas, arrependimentos posteriores. Mas aqui está o problema real. Enquanto você reagir sem refletir, você estará entregando o controle da sua vida aos outros. Quem te irrita, te controla. Quem te provoca, te guia. Quem te ofende, te domina. E os estoicos não aceitavam esse tipo de submissão. Para eles, o verdadeiro poder é autodomínio, a capacidade de manter a clareza mesmo sob pressão. Do ponto de vista da neurociência, isso tem fundamento. Seu cérebro emocional, a amígdala, responde primeiro, mas se você treinar, pode engajar o córtex pré-frontal, o centro da lógica, da ponderação, da escolha consciente. Mas isso exige prática, exige intenção e, acima de tudo, exige uma decisão radical. Recusar o direito de reagir sem consciência. Não se trata de se tornar frio ou indiferente. Trata-se de responder com lucidez, não com instinto. É como um guerreiro bem treinado. Ele não ataca ao menor sinal. Ele observa, ele mede, ele espera o momento certo. Porque ele sabe, a força não está na velocidade da resposta, mas na precisão do movimento. Quer um exercício estoico prático? Antes de qualquer resposta emocional, pergunte-se: isso que estou sentindo é baseado em um fato ou numa interpretação? E mais importante, essa reação é útil? Me aproxima da pessoa que quero ser?
Na maioria das vezes, a resposta vai ser clara. Não é útil. E aí, nesse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta, nasce o seu caráter. Silenciar o impulso não é fraqueza. É força refinada, é domínio interno. E se você falhar, tudo bem, recomece. O ponto aqui não é ser perfeito, é ser consciente, é escolher cada vez mais agir com intenção ao invés de repetir o mesmo roteiro emocional. Marco Aurélio anotava em suas meditações algo simples e poderoso. A melhor vingança é não ser como quem te feriu. Essa é a verdadeira vitória. Não permitir que o comportamento dos outros decida o seu. Quando você elimina o hábito de reagir antes de refletir, o que sobra? Sobra espaço, sobra tempo, sobra soberania. Você não vive mais à mercê dos gatilhos alheios. Você vive como deve viver, como senhor de si. Mas até mesmo aquele que aprende a refletir antes de agir pode cair em outra armadilha, a de viver eternamente se preparando, planejando, organizando, sem nunca sair do lugar. E é exatamente esse padrão que vamos confrontar agora, o hábito de planejar demais e agir de menos. Você já montou um plano perfeito, detalhado, com tudo nos mínimos detalhes, mas dias depois percebeu que ele nunca saiu do papel? Isso não é falta de capacidade, é excesso de preparação. É o culto moderno ao planejamento, sem ação. E é o quarto hábito que precisa ser eliminado em silêncio. O hábito de viver planejando e se organizando, como se isso fosse sinônimo de progresso. Hoje, temos ferramentas para tudo. Aplicativos de produtividade, agendas digitais, checklists coloridos. Mas nada disso tem valor se você continuar evitando o que realmente precisa ser feito. É como afiar a espada todos os dias e nunca entrar no campo de batalha. Epicteto dizia, não explique sua filosofia, viva-a. Esse é o ponto. O estoico não fica preso à ideia. Ele vive o que acredita, ele age mesmo sem garantias. Porque ele entende que o tempo gasto apenas sonhando, ajustando e replanejando é, muitas vezes, medo disfarçado, medo de errar, medo de começar pequeno. Medo de não ser bom o suficiente. Então você faz algo que parece produtivo, mas é fuga. Você revisa sua rotina pela quinta vez, cria um novo sistema, assiste mais um vídeo de planejamento, mas no fundo você está evitando o desconforto da ação real. Sêneca já alertava, enquanto você espera viver, a vida está passando. E ele não se referia a esperar grandes mudanças, mas ao hábito silencioso de postergar o essencial sob a desculpa de que ainda não está pronto. Planejar é importante. Refletir antes de agir é sinal de sabedoria, mas quando o planejamento vira procrastinação intelectual, ele se torna prisão. Aqui vai um princípio estoico poderoso. Você só sabe se algo funciona fazendo. A teoria é um mapa, mas só a ação te dá território. É no erro, na tentativa, no ajuste real que você evolui. Quer sair desse ciclo? Então, ao invés de criar o plano perfeito, faça a pergunta certa. Qual é a menor ação que posso fazer hoje que me leva adiante, mesmo que imperfeitamente? E aí faça, sem esperar motivação, sem esperar ter certeza, porque a clareza que você busca não está no papel, está no movimento. Eliminar o hábito de planejar demais é aceitar que você nunca vai estar 100% pronto. E tudo bem, é assim que a vida funciona, não com controle absoluto, mas com coragem progressiva. Marco Aurélio enfrentava batalhas reais, liderava um império, escrevia em meio à guerra e, mesmo assim, encontrava tempo para lembrar a si mesmo. Perda não é apenas a morte, é também o tempo desperdiçado. E quanto tempo você já perdeu organizando a vida que ainda não começou a viver? Eliminar esse hábito é desconfortável. Você vai ter que abandonar a ilusão de perfeição. Vai errar, vai falhar, vai aprender.
Mas isso é viver. E viver exige ação. Não ação cega, mas ação corajosa, intencional e contínua. Então pare agora e olhe para a sua vida. O que você já sabe que precisa fazer, mas ainda está protelando com desculpas sofisticadas. Seja honesto e comece. Mas mesmo quem age, mesmo quem enfrenta a si mesmo, pode cair em uma armadilha mais sutil. A de acreditar que o valor da ação está no resultado e não no processo. A de confundir esforço com garantia. E é sobre isso que vamos falar agora. O apego ao resultado. Você trabalha duro, estuda, se dedica, dá o melhor de si. E mesmo assim, nem sempre as coisas saem como gostaria. Então, vem a frustração, o desânimo, a sensação de injustiça. Mas talvez a dor não venha do esforço, e sim da expectativa. Esse é o quinto hábito que precisa ser eliminado em silêncio: o apego ao resultado. Vivemos numa cultura obcecada por metas, resultados mensuráveis, likes, números, reconhecimento. Somos ensinados desde cedo a valorizar o fim, não o processo. Mas os estoicos sabiam de algo que muitos hoje esqueceram. Você só controla a ação, nunca o desfecho. Marco Aurélio escreveu com firmeza: o sucesso está em fazer o que precisa ser feito. O resultado é domínio do destino. Pense bem. Quantas vezes você fez algo com excelência, mas ficou infeliz porque o retorno não foi como esperava? E quantas vezes você desanimou por antecipar que não daria certo e nem tentou? Essa é a armadilha. Você começa a condicionar sua motivação ao resultado. E aos poucos, deixa de agir com liberdade e começa a viver sob chantagem emocional. Se funcionar, continuo. Se der retorno, me esforço. Se for reconhecido, mantenho. E quando isso não vem, você desiste. Não porque não acredita, mas porque esperava algo em troca. Mas aqui está a verdade dura e libertadora. O valor da ação está na ação. A virtude está em fazer o que é certo, mesmo que o mundo não reaja como você gostaria. É claro que todos nós desejamos retorno, reconhecimento, frutos, validação. Mas viver por isso é entregar sua paz ao que está fora do seu controle. E isso, para os estoicos, é o início da servidão emocional. Sêneca alertava: é tolice sofrer antes da hora, ainda mais por algo que talvez nunca aconteça. O apego ao resultado não só causa sofrimento antecipado, ele também te paralisa, te faz adiar decisões, te mantém na zona segura, te impede de ousar, porque você está mais preocupado em acertar do que em crescer. Eliminar esse hábito é mudar o centro da sua ação, do o que vou ganhar com isso. Para isso está alinhado com quem desejo me tornar. Quando você age pelo valor da ação, você recupera o controle, porque você não está mais escravizado ao retorno. Você está focado em plantar, mesmo que a colheita venha tarde ou nem venha como esperava. Quer um exemplo prático? Escreva aquele livro, mesmo que ninguém leia. Treine com disciplina, mesmo que o resultado não apareça em 30 dias. Seja justo, mesmo que ninguém veja. Por quê? Porque o seu caráter não pode ser uma mercadoria trocada por resultado. Ele precisa ser a sua raiz. Marco Aurélio dizia: não olhe para o que os outros fazem ou deixam de fazer. Olhe apenas para o que você deve fazer. Você não está aqui para garantir finais. Está aqui para agir com virtude, mesmo quando o mundo não retribui. E quando você elimina o apego ao resultado, algo mágico acontece. Você se liberta da ansiedade, você age com leveza. Você encontra um tipo de paz que ninguém pode tirar, porque ela nasce da integridade, não do sucesso. Mas há outro inimigo, ainda mais silencioso. Não está no fazer, está no sentir. É o hábito de esconder, ignorar ou sufocar suas emoções, como se isso fosse sinal de força. E esse será o nosso próximo confronto. Reprimir as emoções ao invés de integrá-las. Muitos pensam que ser estoico
É não sentir, não se abalar, não demonstrar dor, não deixar transparecer nenhuma emoção. Mas isso é uma caricatura e um erro perigoso. O estoicismo verdadeiro não ensina a reprimir emoções. Ele ensina a entendê-las, julgá-las e transformá-las. E é exatamente por isso que o sexto hábito a ser eliminado é este: o hábito de reprimir emoções como se elas fossem fraqueza. Reprimir é sufocar algo que continua ativo. É ignorar um fogo que ainda queima. É esconder o caos ao invés de compreender sua origem. E o que acontece com o que é reprimido? Ele não desaparece. Ele se recalca, se transforma em tensão, em culpa, em explosões atrasadas, em autossabotagem. Marco Aurélio sentia raiva, sentia dor, sentia medo. Mas o que ele fazia com isso? Ele escrevia, ele refletia, ele transformava esses estados em matéria-prima para forjar seu caráter. Porque a verdadeira força emocional não está em fingir que você não sente. Está em sentir e não ser dominado. O estoico não nega a tristeza. Ele apenas não se deixa afundar nela. Ele olha para o medo, para a raiva, para a inveja e pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Cada emoção carrega um julgamento oculto. Se você sente raiva, há algo que você julgou como injusto. Se você sente inveja, há um ideal interno sendo confrontado. Se você sente tristeza, algo que valoriza está em risco ou se perdeu. Mas se você apenas reprime, nunca acessa essa sabedoria. Sêneca já alertava: nenhuma paixão é errada por si só. O erro está em permitir que ela nos governe. O erro não está em sentir. Está em agir cegamente a partir do que se sente, ou fingir que nada está acontecendo por dentro, até implodir por dentro. Por isso, o convite aqui é outro. Não é para você se tornar uma rocha fria. É para se tornar alguém que sente com profundidade, mas age com clareza. E como isso se faz na prática? Com presença, com escrita, com questionamento honesto. Essa emoção é proporcional ao fato? Ela está me mostrando algo verdadeiro ou distorcido? O que estou julgando aqui? Integrar emoções é como purificar um metal bruto. Você não joga fora, você aquece, remove as impurezas e usa o que é útil. Esse é o caminho da maturidade emocional. E quando você elimina o hábito de reprimir, você ganha algo raro: a capacidade de sentir sem ser escravizado. Você deixa de ser um campo de batalha entre razão e emoção e se torna alguém inteiro. Isso muda tudo, porque a sua presença muda, sua comunicação muda, seu impacto muda. Você passa a transmitir verdade, não tensão, presença, não rigidez. E o mais importante, você para de fugir de si. Afinal, como dizia Epicteto, ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E você não pode ser senhor de si se não conhece o que sente. Portanto, observe-se, sinta sem medo, questione sem culpa, integre sem pressa. Você não está aqui para vencer as emoções, está aqui para crescer com elas. Mas há uma outra forma sutil de fragmentação interna. Ela não vem das emoções, vem da desconexão com quem você realmente é. Ou melhor, com quem você foi deixando de ser, e é sobre isso que falaremos agora: a visão desconectada de si mesmo. Você já se sentiu estranho dentro da própria vida? Como se algo estivesse fora de lugar, mas você não soubesse exatamente o que? Esse sentimento sutil, desconfortável, difícil de explicar, costuma vir de um hábito que corrói lentamente nossa integridade, o hábito de viver desconectado de si mesmo. E esse é o sétimo hábito que precisa ser eliminado em silêncio. A desconexão não acontece de uma vez. Ela é construída com pequenas traições diárias. Você diz sim quando queria dizer não. Você se cala quando algo dentro grita. Você aceita uma rotina, uma imagem, um caminho, só porque é mais fácil do que confrontar o real.
Com o tempo, sua identidade vira um reflexo externo. Suas decisões são baseadas em aprovação. Suas metas vêm de fora. E em algum ponto, você para de se reconhecer no espelho. Você não se perdeu. Você se afastou. Os estoicos chamavam esse afastamento de alienação da própria natureza racional. O termo grego oikeiosis expressava o retorno ao que é próprio, um processo de reapropriação da alma. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia para si como se fosse um servo da própria consciência. Ele buscava viver em acordo com a sua natureza essencial, e não com as exigências externas do cargo, da fama ou do ego. E aqui está a verdade estoica. Você não é suas emoções. Você não é seus títulos. Você não é suas inseguranças. Você é aquilo que permanece quando tudo isso é silenciado. Uma mente racional, capaz de discernir, escolher e agir com sabedoria. Mas se você não se reconecta com isso, sua vida será conduzida por uma visão fragmentada. Você vai reagir aos eventos como se eles fossem definições. Vai buscar em outras pessoas aquilo que só poderia encontrar em si. E vai viver desconfortável, sem saber por quê. Quer um sinal claro de que você está desconectado de si? Você se compara demais. Você se culpa por não ser como deveria. E você sente que, mesmo fazendo tudo certo, ainda está faltando algo. O que falta é a raiz, a fundação, o seu centro. Eliminar esse hábito não exige mudanças externas. Exige silêncio, jornadas internas. Perguntas que você talvez esteja evitando há anos. O que realmente importa para mim se ninguém estiver assistindo? O que eu costumava valorizar e deixei para trás? Em que momentos do dia eu me sinto inteiro e em quais eu me perco? As respostas não vêm de fora. Elas exigem escuta profunda e uma decisão diária de alinhar pensamento, intenção e ação com quem você verdadeiramente é. Essa reconexão não é romântica, ela é exigente. Porque para voltar a si mesmo, você vai ter que desapegar de versões falsas, expectativas alheias, máscaras criadas por sobrevivência. Mas quando isso acontece, você começa a viver com firmeza, começa a escolher com nitidez e começa finalmente a se respeitar. Epicteto dizia: o que deve nos guiar não é o que os outros esperam, mas o que a nossa natureza racional exige. Você tem uma essência, você tem um eixo, mas ninguém pode te devolver isso, a não ser você mesmo. Mas mesmo quando você começa a reencontrar sua essência, há um veneno que continua escorrendo silenciosamente pelas bordas da sua consciência. A ansiedade por tempo. Uma sensação constante de estar atrasado, de não conseguir dar conta, de estar desperdiçando a vida. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. A ansiedade do tempo. Você já teve a sensação de que o tempo está escapando? De que os dias estão voando? E mesmo assim, você não está avançando como gostaria? Essa sensação tem um nome: ansiedade do tempo. E esse é o 8º hábito que precisa ser eliminado em silêncio. Não é a falta de tempo que nos consome, é a relação equivocada que criamos com ele. Vivemos numa era em que tudo é rápido. Respostas instantâneas. Conteúdo sem fim. Distrações a um toque de distância. Com isso, o tempo deixou de ser um fluxo natural e virou uma ameaça constante. Ou estamos correndo atrás dele ou fugindo dele. Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. E ele não estava falando de preguiça. Estava falando da ilusão moderna de estar sempre ocupado, mas raramente presente. Você sente que está sempre em dívida com o relógio? Faz 1000 tarefas, mas nenhuma com profundidade? Começa o dia já sentindo que está atrasado? Essa é a prisão invisível da ansiedade do tempo. Ela não só acelera sua mente, ela rasga sua atenção.
E quando sua atenção é dilacerada, sua clareza desaparece. Você se torna reativo, ansioso, imediatista. Tudo vira urgência e nada vira essencial. O que os estoicos propunham era o oposto da pressa, lucidez sobre o presente. Não como fuga do futuro, mas como ancoragem no que realmente pode ser feito agora. Marco Aurélio praticava isso em meio a guerras, crises, perdas, e ainda assim escreveu: "Nunca deixe o futuro te perturbar. Você o encontrará com as mesmas armas da razão que hoje te ajudam a lidar com o presente." A ansiedade do tempo nasce da tentativa de viver um momento que ainda não chegou, ou de reescrever mentalmente um que já passou. Ambos são ilusões. O único espaço onde a vida pode ser tocada é o agora. Mas atenção, estar presente não é viver despreocupado, é viver intencionalmente, é estar inteiro naquilo que se faz, mesmo que seja simples, mesmo que seja pequeno. Eliminar esse hábito exige uma inversão radical de mentalidade. Trocar quantidade por qualidade. Trocar urgência por profundidade, trocar controle do tempo por presença no tempo. Você não precisa de mais horas, precisa de mais lucidez dentro das horas que já tem. Quer um exercício estoico? Antes de iniciar qualquer atividade, pergunte-se: isso é realmente necessário? Ou é só mais uma tentativa de parecer produtivo? Depois, desligue tudo que rouba sua atenção e faça apenas isso. Você vai sentir a diferença. Sua mente vai resistir no início, viciada em estímulo, mas aos poucos você perceberá: a paz que buscava não está na gestão perfeita do tempo. Está em estar presente com dignidade no tempo que já existe. A ansiedade do tempo é alimentada pela comparação com cronogramas alheios, pelos checklists de sucesso que não são seus, pela pressa em chegar num lugar que talvez nem seja o seu destino. Então, olhe para o relógio agora e lembre-se: o tempo não está contra você. O tempo é neutro. Quem decide o que fazer com ele é você. Mas mesmo quando lidamos melhor com o tempo, ainda há algo mais profundo que pode nos sabotar: as ideias fixas sobre quem acreditamos ser. E é sobre isso que vamos conversar agora. Rótulos de identidade. Você já se pegou dizendo coisas como: "Eu sou assim mesmo. Não consigo mudar. Esse é o meu jeito." Essas frases parecem inofensivas, mas na verdade são grilhões mentais. Elas escondem um hábito limitante que precisa ser eliminado em silêncio. O hábito de se prender a rótulos de identidade. Muitas pessoas vivem como se fossem personagens de si mesmas. Assumem papéis e se apegam a definições estáticas. Sou introvertido. Sou ruim com dinheiro. Sou muito impulsivo. E a partir daí, moldam seus comportamentos para caber dentro dessas caixas. O problema? Você não é uma estátua. Você é um fluxo em constante transformação. Os estoicos entendiam isso com profundidade. Para eles, a essência do ser humano não está em rótulos. Está na capacidade de evoluir com consciência. Epicteto ensinava: não se prenda ao que os outros dizem que você é. Pergunte-se: o que a sua razão quer que você se torne? Mas por que nos apegamos tanto a esses rótulos? Porque eles nos dão identidade estável, nos fazem sentir pertencentes, nos poupam do trabalho de refletir profundamente sobre o que estamos nos tornando. Nos protegem do desconforto da mudança, mas também nos aprisionam. Porque uma vez que você se define como X, começa a recusar tudo que não encaixa nesse molde, mesmo que esse molde esteja te fazendo sofrer. Você passa a proteger a sua narrativa, mesmo que ela te limite. E pior, começa a reforçar seus próprios padrões para se manter coerente com o que acredita ser. É o chamado efeito de consistência, um viés cognitivo em que o ser humano prefere estar errado, mas coerente, do que certo e em contradição com sua imagem de si. E isso paralisa,
bloqueia, faz com que você defenda uma versão ultrapassada de si por medo de parecer inconstante. Mas aqui está o ponto estoico. Mudança, quando guiada pela razão e pela virtude, não é instabilidade, é maturidade. Marco Aurélio, imperador do maior império do mundo, questionava diariamente seus impulsos, suas crenças, seus julgamentos, não por insegurança, mas por sabedoria, porque ele sabia que ser racional é ser capaz de se revisar. Eliminar esse hábito é ousar abandonar a segurança do "sou assim". É começar a usar uma nova pergunta como bússola. Quem eu posso ser se parar de me definir pelas minhas limitações? Isso é libertador. Você deixa de se proteger e começa a se expandir. Deixa de lutar para manter um ego e começa a construir um caráter. E isso exige prática. Toda vez que se pegar reforçando um rótulo, pare, respire e diga a si mesmo: eu sou o que escolho me tornar, não o que repeti até hoje. Esse simples ajuste é uma reprogramação profunda, porque você não é um título, você não é um trauma, você não é um diagnóstico, você é possibilidade. Os estoicos não queriam que você se encaixasse, eles queriam que você se elevasse. E para isso, o primeiro passo é romper com os rótulos, não com barulho, mas com consistência silenciosa. E quando você começa a abandonar os rótulos, algo novo acontece. Você sente a liberdade de viver com mais verdade. Mas então surge uma nova pressão, mais sutil, mais social, a de agradar a todos. E é sobre isso que vamos falar agora. O hábito de querer agradar todo mundo. Você já se pegou dizendo sim quando queria dizer não? Já deixou de expressar uma opinião por medo de desagradar? Já tentou ser tudo para todos e no fim se sentiu vazio? Se sim, você carrega um dos hábitos mais sorrateiros da nossa era, o hábito de querer agradar todo mundo. E esse é o 10º hábito que precisa ser eliminado em silêncio. Esse padrão, à primeira vista, parece nobre. Quem não quer ser querido, aceito, bem visto? Mas quando o desejo de agradar vira compulsão, você começa a viver de forma fragmentada. Cada pessoa com quem você interage molda uma nova versão sua. E pouco a pouco, você deixa de ser uma presença e se torna uma performance. O resultado? Exaustão, ansiedade social, perda de identidade. Os estoicos viam esse comportamento como um afastamento da razão. Marco Aurélio dizia: pare de se preocupar com o que os outros pensam. Nada é mais libertador do que agir segundo a própria natureza. Porque, no fundo, agradar todo mundo não é um gesto de gentileza, é um reflexo de insegurança. É a tentativa de comprar amor com autoanulação. É trocar a autenticidade por aceitação temporária. Mas aqui está o ponto. Toda vez que você tenta agradar a todos, você desagrada alguém. E na maioria das vezes, essa pessoa é você. Epicteto ensinava que devemos escolher com sabedoria quem vale a pena desapontar. Porque você nunca vai agradar todos. E se tentar, vai perder a única pessoa com quem precisa manter coerência, você mesmo. Eliminar esse hábito exige coragem. A coragem de bancar seu não, de manter sua opinião, de não se explicar o tempo todo. E talvez o mais difícil, a coragem de ser mal interpretado. Porque sim, quando você para de agradar, alguns vão se afastar, alguns vão te criticar, alguns vão dizer que você mudou. Mas mudar para se alinhar com sua consciência não é perda, é purificação. Você começa a atrair pessoas que respeitam quem você realmente é, não quem você tenta parecer ser. Você para de viver sob a ditadura da simpatia e começa a viver sob o comando da verdade. Quer um exercício estoico? Da próxima vez que for tomar uma decisão social, pergunte: isso é bom ou apenas agradável? Isso me mantém inteiro ou me fragmenta por dentro? Estou sendo leal a mim
ou a uma imagem fabricada? Essa reflexão, repetida em silêncio, é uma revolução interna. E não confunda isso com arrogância. Você pode ser firme e gentil, pode discordar com respeito, pode ser verdadeiro sem ser hostil. O que você não pode é continuar se moldando em silêncio, até não sobrar mais nada de autêntico dentro de você. Marco Aurélio, mesmo como imperador, resistia à tentação de ser querido a todo custo, porque ele sabia, a única coisa necessária é a aprovação da sua própria alma. Se a sua consciência está limpa, o julgamento alheio é ruído. Se o seu valor não depende de aplausos, você se torna inabalável. E quando você elimina o hábito de querer agradar, você ganha algo raro, respeito por si. E esse é o único respeito que ninguém pode tirar. Mas há um hábito ainda mais valorizado hoje. E, paradoxalmente, um dos mais destrutivos. É o culto à produtividade sem propósito. A falsa ideia de que fazer mais é sempre melhor. E é essa ilusão que vamos desmascarar agora. A ilusão da performance contínua. Você termina o dia exausto, com a agenda cheia, tarefas riscadas, mas no fundo sente que não avançou em nada realmente importante? Esse é o último hábito, e talvez o mais traiçoeiro, que precisa ser eliminado em silêncio, o hábito de produzir sem direção. Vivemos numa era que idolatra a produtividade, aplicativos, hacks, métodos, gurus. Todos prometem eficiência máxima, performance total, alta velocidade. Mas poucos falam sobre o essencial, direção. Porque não adianta correr mais rápido, se você não sabe para onde está indo. Os estoicos tinham clareza sobre isso. Para eles, não era o quanto que definia uma vida bem vivida. Era o porquê e o para quê. Sêneca dizia: o homem que não sabe para onde está indo, nenhum vento lhe é favorável. E é exatamente isso que acontece com quem vive em modo de produção contínua. Ele acumula tarefas, compromissos, entregas, mas negligencia o próprio eixo. Torna-se excelente em cumprir o que foi pedido e péssimo em escolher o que vale a pena fazer. Com o tempo, esse hábito de produzir sem reflexão cria uma armadilha sofisticada. A sensação de valor é baseada no volume, não no sentido. Você se sente útil porque está ocupado, se sente competente porque está esgotado, mas ao olhar mais fundo percebe, está trabalhando muito para manter uma vida que não te nutre mais. E então, a produtividade vira anestesia. Um disfarce para não encarar o vazio. Uma forma de evitar as perguntas que realmente importam. Isso que eu faço todo dia me aproxima da vida que eu quero ou apenas me mantém ocupado? O que eu entrego para o mundo está alinhado com meus valores ou só com minhas obrigações? Se eu parasse hoje, minha vida faria sentido. Ou apenas faria volume. Eliminar esse hábito exige uma ruptura interna. Exige deixar de ser um executor cego e se tornar um estrategista da própria existência. Exige dizer não ao excesso. E mais difícil ainda, exige silenciar o orgulho de estar sempre ocupado. Marco Aurélio, em meio à guerra, às decisões políticas e à responsabilidade de um império, encontrava tempo para escrever, não para se exibir, mas para se realinhar, porque ele entendia, agir muito sem pensar bem é um tipo disfarçado de fuga. Uma fuga com palmas, sim, mas ainda assim, fuga. O estoico verdadeiro escolhe o que fazer com base em princípios, não em pressão. Ele produz com sentido, não por compulsão. Ele mede seu progresso pela fidelidade à virtude, não pela quantidade de tarefas concluídas. Quer um exercício prático? No início do seu dia, antes de abrir qualquer aplicativo ou lista de tarefas, pergunte: qual é a ação mais pequena, mais silenciosa, mas profundamente alinhada com quem eu quero me tornar? E então, faça só isso, com presença, com intenção.
O resto é acessório. Quando você elimina a ilusão da performance contínua, descobre um outro ritmo. Mais lento, sim, mas muito mais profundo. Você passa a produzir menos e viver mais. E o mais surpreendente, você se torna mais eficaz, porque está inteiro. Você para de correr em círculos e começa, enfim, a caminhar com direção. Você chegou até aqui. Passou por cada hábito, cada espelho, cada confronto silencioso. Agora é hora de amarrar tudo isso em algo claro, prático e definitivo. Vamos à última parte. O que fica quando o supérfluo vai embora? Você chegou até aqui. E o que viu não foram dicas para se tornar mais popular, mais produtivo ou mais elogiado. O que encontrou foram convites. Convites ao silêncio, à honestidade, à responsabilidade interior. Eliminar hábitos não é sobre se tornar mais rígido, é sobre se tornar mais leve, mais alinhado, mais vivo. Porque quando você para de buscar aprovação, começa a viver pela própria consciência. Quando você para de reagir no impulso, começa a agir com precisão. Quando você solta o apego ao resultado, passa a caminhar com liberdade. E quando você elimina o ruído, o que sobra é clareza. Muitas vezes, achamos que transformação é adicionar coisas, mais conhecimento, mais hábitos, mais metas, mas os estoicos nos ensinaram algo diferente e mais profundo. A verdadeira transformação começa na subtração. Tirar o que nos distrai, tirar o que nos divide, tirar o que nos enfraquece. E isso não acontece com barulho, não exige anúncio público, não depende de aplausos. A mudança real acontece em silêncio, no instante em que você recusa um velho padrão, no momento em que diz não ao que sempre disse sim, no espaço em que decide pensar antes de agir. Isso é revolução, sem espetáculo, sem plateia. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto não falavam de sucesso, falavam de integridade, falavam de virtude, falavam de uma vida em que você olha para si mesmo com firmeza e diz: eu posso errar, mas não vou me abandonar. Esse é o centro de tudo. Esse é o solo firme. Você não precisa de mais promessas. Você precisa de espaço interno. E só se cria espaço eliminando o que é excessivo, com paciência, com vigilância, com serenidade. Então, antes de encerrar, te deixo uma pergunta. O que você ainda está mantendo em silêncio, mas que já deveria ter eliminado? Seja honesto, escolha um hábito, um só, e comece. Não com força bruta, mas com presença, porque o que vai definir seu 2026 não será o que você adicionar. Será o que você tiver a coragem de abandonar em silêncio.